Abra aí na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, e nós consideraremos nessa manhã, nessa série de exposições que estamos fazendo dessa epístola, o conteúdo dos versos 19 até o verso de número 26. Filipenses 1, 19 a 26. Diz assim o texto da palavra do Senhor: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amados, esse é o texto que temos para considerar essa manhã. Estamos fazendo aí uma série de exposições da carta de Paulo aos Filipenses. E deixa eu aqui dizer uma coisa para os irmãos. Esse não é um texto fácil. Há aqui muitas questões difíceis de serem consideradas. Muitas questões que são perigosas se não forem entendidas da maneira certa e equilibrada que o texto está colocando diante de nós. E olha, eu tenho uma coisa em meu coração essa manhã. Eu estou muito apreensivo daquilo que nós vamos estar tratando a partir desse momento com base nesse texto. Longe de mim esteja confundir mais a cabeça dos irmãos do que esclarecê-los o conteúdo dessa passagem. Por isso, antes de qualquer outra coisa, antes até que você se sente para ouvir o sermão dessa manhã, eu quero que a gente ore ao Senhor e busque a Ele, pedindo que Ele então dirija todo esse momento. E que de verdade, tanto eu como você sejamos visitados pelo Espírito de Jesus Cristo, para entendermos esse texto e aplicarmos ele às nossas vidas essa manhã. De fato, eu espero que eu seja instrumento para a edificação da vida dos irmãos. E que, portanto, todos nós precisamos orar e suplicar a Ele nesse instante em prol disto. Fecha teus olhos, então, e falemos com o Senhor nesse momento. Pai Santo, nós não podemos entender as verdades da Tua palavra se Teu Espírito não iluminar a nossa mente e o nosso coração para isso. As verdades que temos diante de nós são verdades espirituais e não podem ser discernidas a não ser por uma mente igualmente espiritual, Senhor. Por isso eu me coloco diante do Senhor, reconhecendo a minha completa incapacidade e falência de tornar inteligível para a mente e o coração do Teu povo as verdades que a Tua palavra tem para nós essa manhã. E eu te imploro, Senhor, te imploro, que Tu mesmo fale ao nosso coração, que Tu mesmo revele e sonde as nossas almas, que Tu mesmo nos faça entender a doutrina
que a tua palavra coloca diante de nós. E que a partir dela, possamos edificar as nossas vidas para a glória do teu nome. É a nossa súplica com gratidão e em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Os amados irmãos podem se assentar. Se você há de se lembrar, esse texto que acabamos de ler, dos versos 19 até o verso 26, é na verdade um prosseguimento de algo que o apóstolo já havia dito para aquela igreja nos versos anteriores. Seria demais eu perguntar aos irmãos do que o apóstolo vinha tratando nos versos de 12 até o verso 18. Vamos tentar lembrar rapidinho aqui qual foi o último sermão que nós consideramos com base na carta de Paulo aos Filipenses, já que isso aconteceu há pelo menos 2 domingos atrás. Domingo passado a gente não teve pregação com base em Filipenses. Então talvez você não esteja tão bem lembrado quanto deveria desse tema. O que a gente viu no último sermão com base nos versos 12 ao verso 18? O apóstolo estava enfrentando uma situação muito peculiar enquanto ele estava preso. Lembre-se que a carta de Paulo aos Filipenses foi escrita enquanto ele estava encarcerado em Roma. Ele estava preso por causa do evangelho. Então, essa prisão dele estava contribuindo para uma situação, no mínimo, curiosa. Você há de se lembrar que por causa disso, muitas pessoas estavam pregando o evangelho, motivadas por inveja, por discórdia, e querendo que a pregação do evangelho tornasse a situação do apóstolo pior do que ela já era. Era como se as pessoas pensassem assim: olha, quanto mais nós pregarmos a Cristo, mais encarcerado o apóstolo ficará, mais ele sofrerá na prisão. E olha, o apóstolo, ao contrário de muitos de nós, e eu me incluo nesse grupo, não ficou ali preso, reclamando, murmurando, resmungando da situação que ele vivia. Ao contrário disso, ele preso tornava pública a mensagem do evangelho. Ele aproveitava aquela situação para falar para os guardas, para falar para todos aqueles que estavam envolvidos na sua cadeia, que Cristo era a salvação. Ele então não perdia uma única oportunidade para tornar pública a palavra de Deus. Por assim dizer, o apóstolo estava preso, mas a mensagem do evangelho nunca esteve. Ele então relata algo disso para aquela igreja e diz: olha, isso não me importa, eu não estou preocupado com isso. Sabe o que me importa de verdade? Nos versos 18, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Ele não está nem aí para o que esteja acontecendo à volta dele. O que interessa é que Cristo está sendo anunciado. Mesmo que aqueles homens estejam sendo motivados por coisas erradas, o que interessa é que Cristo está sendo conhecido. E aí então, a partir desse momento, nos versos 19 até o verso 26, ele apresenta um relato pessoal, uma perspectiva pessoal da esperança que ele tem do desdobramento daquela situação que ele está vivendo. E, amados, é aqui que a gente encontra algumas dificuldades muito peculiares a essa passagem. Porque no verso de... olha qual é a afirmação do apóstolo: eu estou certo de que isso mesmo que ele está dizendo aqui, é essa situação que ele está vivendo
descrita do verso 12 ao verso 18. Essa situação em que as pessoas estavam lá pregando a Cristo, achando que assim piorariam o estado dele na cadeia. Eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Cristo, me redundará em libertação. E a gente não sabe muito bem se quando ele fala em libertação aqui, ele está se referindo de fato a ele ser um dia livre da cadeia, ou se essa libertação aqui é aquela libertação que todos nós aguardamos por ocasião da volta de Cristo. Parece que o verso 20 lança alguma luz para nós. Porque olha o que ele diz no verso 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que nada, ou melhor, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele parece não estar certo de que ele continuará vivo depois daquela prisão. Parece que ele leva a sério a possibilidade de que um dia ele morra como fruto daquele encarceramento. E ele não sabe quais serão os meios que Deus usará, sejam as súplicas dos filipenses, seja a provisão do Espírito de Cristo. O que ele sabe, o que ele está certo, é de que, seja uma situação ou outra, Cristo será engrandecido através da vida dele. Ele diz, olha, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A gente não tem no texto elementos que confirmem para nós o que se passou no coração do apóstolo na afirmação que ele fez no verso 19. Mas eu prefiro entender que o que ele está dizendo é: eu sei que existe possibilidade real de Deus me tirar daqui, mas se ele achar por bem não fazê-lo, seja permanecendo vivo ou morrendo, uma coisa eu sei sobre mim: Deus há de usar essa situação para que Cristo seja engrandecido. Isso fica ainda mais claro quando ele faz a afirmação do verso 21, que talvez seja o versículo mais conhecido da carta de Paulo aos Filipenses. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Lucro não apenas para mim, mas lucro para a causa do Evangelho. Lucro porque assim o Evangelho continuará sendo anunciado. Embora certamente eu também serei beneficiado, a minha primeira preocupação é que se eu morrer, Cristo há de ser engrandecido por isso também. E amados, só para que a gente tenha ainda mais clareza disso, ele então faz uma afirmação categórica no verso 22. Ele diz, olha, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Você percebe? Ele está num dilema. Um dilema em que faz ele escolher duas situações diferentes. A primeira delas é morrer, sabedor de que a morte dele será usada para a glorificação do nome de Cristo. E o outro é permanecer na carne, para que assim ele possa continuar trabalhando para a glória do Evangelho, para a publicação do Evangelho de Cristo. E aí ele diz no verso 23, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas,
verso 24, por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim um motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. O dilema dele, então, é que ele está completamente certo de que qualquer situação que ele venha a viver redundará em glória para o Evangelho de Cristo. Mas essa certeza provoca nele duas possibilidades. A primeira delas, eu sei que Cristo ainda tem muito trabalho para mim no meio de vocês. E o meu desejo era permanecer aqui para continuar trabalhando para Ele. Mas olha só, nós não temos evidências de que o apóstolo Paulo tenha conseguido voltar a ter contato com os crentes de Filipos. A gente não tem informação se depois do encarceramento de Roma, ele voltou a ter contato com aquela gente, como ele tinha antecipado aqui, que era o desejo, a esperança do coração dele. O que ele sabe, amados, é que ele gostaria muito de permanecer vivo para continuar trabalhando em prol do Evangelho. Mas, por outro lado, ele tem uma certeza inabalável no coração dele. Ele sabe que para ele, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele sabe que ele está constrangido, não porque ele tenha dúvidas com relação ao destino eterno da alma dele. Ele está constrangido porque ele não sabe em qual das duas situações ele será melhor usado para a glória de Deus. Mas há uma certeza inabalável no coração do apóstolo aqui. Eu sei que no meu coração eu desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Amados, é sobre exatamente essa certeza que eu quero chamar a atenção dos irmãos ao longo do dia do Senhor de hoje. Olha para um texto como este e pensa em você mesmo. Pensa se essa afirmação do apóstolo pode ser usada por você em alto e bom som hoje pela manhã diante do Senhor. O que eu estou lhe perguntando é a seguinte: nós conhecemos algo dessa certeza? Se você fosse chamado por Deus essa manhã, ao longo desse dia, o teu coração reflete, experimenta, usufrui algo da mesma certeza que o apóstolo coloca aqui? Quer dizer, você pode dizer sobre você mesmo uma coisa: olha, eu não sei o que há de me acontecer nos próximos dias, mas uma coisa eu sei: se eu partir dessa vida, a morte para mim é lucro. Eu vou estar com Cristo. E eu sei que isso é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que eu possa experimentar nessa vida. Chama a atenção da gente as palavras do apóstolo aqui. Um irmão lendo esse texto falou para mim: caramba, pastor, que certeza tinha esse homem. Ele não titubeia nunca. Ele parece estar completamente convencido do destino eterno da alma dele, e ele não tem a menor dúvida do que vai acontecer com ele se a morte lhe chamar. Amados, a pergunta que temos para fazer para nós essa manhã é a seguinte: conhecemos algo dessa certeza? Temos vivido dessa maneira? E olha, sabe o que eu acho? É porque não temos feito as perguntas honestas para a Escritura
que não temos extraído delas as questões mais relevantes para nós. O apóstolo está colocando diante de nós aqui uma doutrina fundamental. A doutrina da certeza da graça e da salvação. A doutrina que nos afirma que é possível sim um crente afirmar sobre ele mesmo: olha, o morrer para mim é lucro, e o meu desejo é partir e estar com Cristo, o que para mim é incomparavelmente melhor. A doutrina que temos aqui é algo do qual não deveríamos evitar, pelo contrário, deveríamos entender muito bem o significado dela e buscar ter a mesma certeza em nossas vidas. Olha, o apóstolo gostava muito de dizer isso sobre ele mesmo. Vamos ver outros textos em que ele faz a mesma afirmação brevemente. Vá, por exemplo, para 2 Timóteo 4. Veja os versos de 6 a 8. Olha só o que ele afirma aqui sobre ele. Preste atenção nas palavras do apóstolo nessa passagem. Aqui já era o final da vida dele, ele estava para morrer de fato. Ele sabia que isso aconteceria logo, logo. E ele escreve essa carta para o pastor Timóteo e dá para ele essa nota de encorajamento. Ele diz assim: quanto a mim, eu sei isso sobre mim. Estou já sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Pergunta ao irmão: o apóstolo Paulo tinha alguma dúvida de que ele logo, logo experimentaria a herança eterna que o reto e justo juiz havia guardado para ele? Não? Se você não está convencido, vamos para um outro texto que a gente até canta num hino. Vá para 2 Timóteo 1,12. Aí pertinho. Para guardar o meu tesouro até o dia. Isso são palavras do apóstolo, tá? Esse hino tem como autor o apóstolo Paulo, pelo menos nessa estrofe. Olha o que ele diz aqui. 2 Timóteo 1,12. Mais uma vez ele está aqui sob muito sofrimento, mas vamos olhar o que ele afirma. Por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E dia aqui é com letra maiúscula, porque é o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Amados, a certeza da graça e da salvação tem a ver com essa capacidade de usar pronomes pessoais e possessivos com relação à nossa fé. Eu estou certo, eu sei em quem tenho crido, eu estou convencido, persuadido no meu coração, de que Ele vai guardar o meu depósito. Eu já combati, já guardei a fé, indo para me encontrar com o meu reto juiz e Senhor. Eu sei que partindo dessa vida, eu vou estar com Cristo.
E nada e nem ninguém pode roubar do meu coração essa certeza. Amado, olhando para você essa manhã, eu quero lhe perguntar, você conhece algo disso? Há algo dessa certeza em seu coração? Por isso, eu vou separar o meu sermão dessa manhã em 2 momentos. Agora pela manhã eu quero te provar biblicamente, o que essa certeza significa. Quais são, por assim dizer, os aspectos gerais dessa certeza. E logo mais à noite, eu espero conseguir fazer um outro trabalho que é igualmente importante. Como é que eu e você podemos trabalhar em nossas próprias vidas para alcançar mais e mais dessa certeza em nosso coração? Então agora de manhã, eu quero apenas te mostrar os aspectos gerais dessa doutrina. Logo mais à noite, eu espero levar você a entender que atitudes temos que assumir em nossas vidas para buscar de fato ter mais e mais dessa certeza em nosso coração. Então vamos lá. Vamos agora de maneira muito breve olhar quais são os aspectos gerais dessa certeza que o apóstolo Paulo expressa também aqui em Filipenses e em outros lugares também. Do que ele está falando? E melhor dizendo, como é que nós podemos entender essa doutrina biblicamente? O que ela tem para nós? O que ela afirma e assegura para nós? Eu coloquei no boletim uma afirmação que vai me ajudar essa manhã, e por isso eu quero que você pegue aí o boletim no final da pastoral. E preste atenção numa coisa que eu escrevi aí. Na verdade, uma frase escrita por um homem chamado Sproul, que eu peguei de empréstimo para colocar aqui, para a gente poder ter compreensão do que essa doutrina tem para nós. Vamos lá? Com relação, ou com respeito à certeza de salvação, há basicamente 4 tipos de pessoas. Há pessoas que não são salvas e sabem que não são salvas. Nós não precisamos perder tempo com essa gente, tá certo? Há pessoas que são incrédulas, sabem que são incrédulas e que, portanto, têm conhecimento pleno de que não estão reconciliadas com Deus. Diria que esse é o maior grupo que está hoje sobre a face da terra. Gente que sabe perfeitamente que não está em Cristo e que não está em Cristo de fato. O segundo grupo é o grupo representado pelo apóstolo Paulo nessa manhã. Há pessoas que são salvas, ou melhor, perdoe-me, eu confundi aqui, a minha cabeça está usando outro critério. Você olhou para mim estranhamente porque eu fiz a afirmação errada. Há pessoas que não são salvas e sabem que não são salvas. Todo mundo compreendeu isso? Todo mundo? Gente que não é salva e sabe que não é salva. Perfeito. O segundo grupo não é representado pelo apóstolo Paulo coisíssima nenhuma. São as pessoas que são salvas e não sabem que são salvas. O apóstolo Paulo é salvo e sabe que é salvo. O terceiro grupo são as pessoas que são salvas e sabem que são salvas. Esse sim é representado pelo apóstolo. E o último grupo são aquelas pessoas que não são salvas e sabem, pensam que são salvas. Amados, é por isso que eu queria
que a gente agora tentasse dar o máximo de atenção ao que nós vamos considerar juntos essa manhã. Eu pretendo ser o mais breve possível aqui, mas não quero que você vá para casa com dúvidas com relação a esse tema. Então vamos começar pelo último grupo. A Bíblia afirma categoricamente para nós que existe a possibilidade de alguém ter falsa certeza de salvação. É gente que pensa que é salvo, que sabe que é salvo, mas usa uma certeza falsa. Eu espero que nenhum de nós essa manhã alimente isso em nosso coração. Quando falamos de certeza de salvação, temos que primeiro deixar muito claro que temos que ter a certeza verdadeira, porque há a possibilidade real de termos uma certeza falsa. Mas como assim, pastor? Como é que alguém pode ter certeza falsa com relação à sua própria salvação? Na verdade, essas pessoas nunca foram salvas. Embora alimentem uma certeza de que são salvas, com base em verdades que não são ensinadas pela Escritura. Vamos olhar aqui melhor um grupo que representa bem isso. Eu acho que assim a gente pode entender melhor o que eu estou dizendo. Vá, por exemplo, para Mateus 7. E veja só os versos de 21 até o verso de número 23. Eles ilustram bem aqui. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pergunto, essa gente era salva? Não. O texto diz que elas ouvirão da boca do Senhor Jesus a palavra mais dura que qualquer pessoa possa ouvir no dia do juízo. Apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Elas achavam que eram salvas? Não achavam? Tanto achavam que no dia lá vão usar o argumento de que fizeram milagres em nome dele, que no nome dele profetizaram, de que no nome dele fizeram maravilhas. Elas de fato acreditavam que estavam salvas, mas nunca usaram uma certeza verdadeira. Usaram uma certeza falsa. Isso fez elas acreditarem que estavam salvas, quando na verdade estavam ainda perdidas. Amados, o que acontece quando uma pessoa usa uma falsa certeza? Ela engana o coração dela a tal ponto de que ela pensa ser salva, quando na verdade não é. Que erro essa pessoa comete, basicamente? O texto completa isso para nós, dizendo no verso 21. Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Salvação, para muita gente hoje em dia, significa ter uma vida boa, religiosa. Sabe que fizeram uma pesquisa no Brasil? Perguntaram às pessoas assim, quantas de vocês vão para o inferno?
Sabe quantas responderam dizendo que vão para o inferno? Nenhuma. Aí logo em seguida perguntaram assim, tá bom, com base em que você afirma que não vai para o inferno? Aí as respostas são as mais variadas, né? Ah, porque eu sou bonzinho, porque eu vou na igreja, porque eu dou o dízimo, porque eu faço bem ao próximo, porque eu não faço pecados escandalosos, eu não fumo, eu não bebo, eu não cometo o mal, eu não me prostituo, eu sou honesto. Qual é o erro que essas pessoas estão cometendo? Elas pensam que podem ser salvas pelas suas boas obras. Imaginam que podem corresponder às exigências de Deus com base na sua própria performance. E a Bíblia diz para nós que o céu exige de nós perfeição. E levante a mão essa manhã, quem é perfeito nessa vida? Diz para mim, quem de nós pode viver uma vida perfeita diante de Deus? Então, para entrarmos no céu do Senhor, temos que encontrar essa perfeição em uma outra pessoa. É por isso que a salvação só nos é dada por graça, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Uma certeza que não nos leva à compreensão disso é uma certeza falsa. Se a gente tem a falsa ideia de que podemos ir para o céu com base nos nossos bons motivos, nas nossas boas obras, estamos alimentando uma certeza falsa, que vai nos decepcionar profundamente no dia do juízo. É bom que entendamos que essa gente aqui cometeu o erro de pensar que podiam até professar que Jesus era Senhor, mas eles nunca haviam descansado de fato sobre Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Mas não me entenda mal, olha, a Bíblia afirma para nós, inclusive, que os judeus creem em Deus. Sabia disso? Tiago 2,19. Os demônios creem em Deus e tremem. Pergunta a você, eles deixam de ser demônios por causa disso? É possível alguém crer em Deus e continuar não salvo? Se essa fé não é a fé bíblica. Se essa pessoa não está abraçando o Cristo que se revela na Escritura. Se essa fé não faz ele entender quem é o Deus que se revela na palavra. Se é uma fé que não transforma a vida dele, é uma fé que não serve para coisa alguma. Lembre-se, Deus só levará para o céu aqueles que Ele santificam nessa vida. Não existe a possibilidade de alguém dizer que tem certeza verdadeira se essa pessoa não descansou pessoalmente nos méritos de Cristo, não confia nele de fato como Senhor e Salvador da sua vida e compreende que nada a não ser a salvação que há em Cristo lhe outorga o direito a entrar no céu. Lembre-se disso. É possível sim uma pessoa ter falsa certeza e deixar que isso roube a salvação da alma dela. Portanto, quando falamos disso aqui, temos que ter muito claro para nós que não é desse grupo que estamos tratando, não. Essas pessoas, lamentavelmente, precisam se arrepender dos seus pecados, se voltar para Cristo e considerar de fato quanto elas carecem. Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Agora estamos prontos para olhar para o segundo grupo. Porque o segundo grupo são aqueles que têm fé. Pessoas que são de fato salvas. Mas elas ainda não têm certeza disso. Pastor, o senhor está dizendo que a Bíblia está nos dizendo também que existe a possibilidade real de alguém
ter fé verdadeira, mas não ter certeza verdadeira dessa salvação? É exatamente isso. Entenda o que eu estou lhe dizendo. É possível que alguém tenha a fé verdadeira, sem que essa fé esteja acompanhada de muita certeza. Deixa eu ler uma coisa para você, que está escrita na nossa confissão de fé, por exemplo. Ela diz assim, olha: essa certeza infalível de salvação não é uma parte essencial da fé cristã, pois um crente pode esperar muito tempo e lutar contra muitas dificuldades antes de alcançá-la. O que eu estou dizendo, amado, é que é possível alguém ter fé verdadeira sem muita certeza de salvação. Eu sei que talvez a maioria de nós esteja nesse grupo. Muitos de nós vivemos a vida cristã tendo até a fé verdadeira, mas nem sempre estamos tão certos disso quanto gostaríamos e deveríamos estar. Você quer ver? O que eu estou dizendo é o seguinte: não é que a fé verdadeira implique obrigatoriamente em certeza plena. Esse é um erro que a gente comete. A gente pensa assim, mas pastor, alguém que abraçou o evangelho não é inevitavelmente levado a ter também certeza da sua salvação? Não obrigatoriamente. Fé não é o oposto de dúvida. É possível ter fé verdadeira e ainda assim ter muitas dúvidas. Quer a prova disso? Você lembra o que aconteceu na vida do apóstolo Pedro, quando ele estava andando sobre o mar, em direção a... E ele então toma a iniciativa de ir em direção a ele, andando sobre as águas. O que acontece? Depois de alguns passos, o que acontece na vida dele? Ele começa a... Qual é a pergunta que Cristo faz para ele nessa ocasião? Você sabe de cabeça? Vá para Mateus 14, 31. Você lembra o que Cristo perguntou para ele nessa ocasião? Mateus 14, 31. Qual é a pergunta do Senhor Jesus para ele, hein? Hã? Termina a pergunta. Homem de pouca fé. Por quê? Pergunta a vocês. Havia fé no coração do apóstolo nesse momento? Tanto havia que Jesus chamou ele de homem de pouca. E ele completa dizendo: embora você tenha fé, você duvidou. Havia fé e dúvida ao mesmo tempo. É verdade, a pouca fé dele provocava muitas dúvidas, né? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o fato de que onde há fé, não obrigatoriamente inexiste dúvida. Pode acontecer de haver fé e juntamente com isso, dúvida. A prova disso é que o Senhor Jesus disse para Pedro nesse momento: você é um homem de pouca fé e duvidou. A gente que caminha na vida cristã assim, tem a fé verdadeira, tem uma fé genuína em Jesus, de verdade foi salvo por Ele, pela graça dEle, pelo sacrifício meritório dEle na cruz do Calvário, mas é gente que está cheia de dúvida. Gente que está repleta de incertezas. Tinha a sua vida cristã sempre titubeando, sempre voltando um passo atrás,
nunca tem determinação, perseverança. O resultado dessa dúvida, dessa incerteza, é que ela provoca dilemas muito profundos na alma dessa pessoa. Talvez um texto que seja final sobre isso, é aquele que temos em 1 João 5,13. Veja só, o que o apóstolo João diz aqui para aqueles crentes? Para que ele escreveu essa carta para eles? É essa a resposta que ele dá aí. Essas coisas vos escrevi, 1 João 5,13, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Preste atenção nesse texto. Essa gente que recebeu a carta do apóstolo João, era crente? Eram salvos? Eram ou não eram, meus irmãos? Essa carta foi escrita para incrédulos? Não. Não foi escrita para gente que estava fora da igreja. Não foi escrita para gente que não era conhecedora da mensagem salvadora do Evangelho de Cristo e não tinha sido transformado por ela. Até porque o verso logo conclui na parte final, dizendo assim, olha, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. As pessoas que receberam essa carta, criam de fato no nome do Filho de Deus. Mas por que ele escreveu essa carta para elas? Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. É para que vocês saibam, tenham certeza da posição que vocês ocupam. Olha, se não fosse necessário orientar essas pessoas em direção à certeza, essa carta não teria sido escrita. Se todo crente que é salvo tivesse certeza plena da sua salvação, o João, o apóstolo, não precisaria ter escrito essa carta. Mas se ele escreveu, é porque ele sabe que embora estejamos com uma fé verdadeira, ainda assim necessitamos de ter também certeza dessa fé. Amados, o que pode acontecer na vida de uma pessoa para que essa certeza seja abalada? Muitas coisas. Eu vou passar rapidinho por isso. Primeiro, um pecado muito grave, muito sério, muito escandaloso, pode acabar com essa certeza no nosso coração. A gente pode ser levado a achar que não existe mais esperança alguma para a nossa alma. E aí o diabo se aproveita disso para roubar completamente a certeza do nosso coração de que somos salvos. Quantas vezes, na nossa própria experiência, não temos conhecimento disso? Às vezes um pecado específico acontece em nossa vida, e aquilo rouba de nós completamente qualquer esperança da salvação eterna. Mas é uma outra situação, talvez uma enfermidade, a perda de um ente querido, a morte de alguém muito próximo de nós, alguma privação, alguma provação, aquilo que a gente chama de a densa e a noite escura da alma. A gente está vendo Jó experimentando isso na vida dele. Parece que Deus nos abandonou, não ouve mais as nossas orações. Parece que falamos com o Senhor e Ele não se importa mais conosco. É o que Jó experimentou naquele dilema que ele está enfrentando. E nessas horas, essa certeza parece sumir de dentro de nós. O que fazer nesses momentos? Buscar o Senhor. Suplicar sempre a Ele, na certeza de que um coração contrito e abatido, Ele nunca despreza. Mas além de um pecado grave, além de uma situação de provação, de dificuldade na nossa caminhada, podemos também ser negligentes na busca dessa certeza.
Porque olha, a Bíblia afirma-nos que existe a possibilidade de alguém ter fé e não ter certeza. Mas ela diz para nós que isso não é o ideal, não é o desejável. Há diante de nós todos os recursos necessários para que vivamos a vida cristã, não apenas com uma fé verdadeira, mas com uma certeza inabalável do que acontecerá conosco depois da morte. Sabe qual é a prova disso? Uma passagem escrita pelo apóstolo Pedro. Talvez ele tenha aprendido isso naquele episódio lá do mar. E veja o que ele diz em 2 Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11. Olha o que ele afirma aqui de maneira muito clara para nós. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você prestou atenção no que ele está dizendo para nós aqui? Irmãos, não relaxem, não se deem por satisfeitos, enquanto a vida de vocês não for marcada por uma confirmação robusta, verdadeira, inigualável, da vocação e da eleição de Deus. Procurem isso com diligência. Saibam que isso está à disposição de vocês. É verdade, um cristão pode trabalhar por muito tempo, lutar com muito tempo, até que ele alcance essa certeza. Mas ela está disponível a nós. É ideal da vida cristã que o cristão que foi salvo saiba perfeitamente a posição em que ele ocupa. Tenha certeza dessa salvação. Até porque é assim, diz o apóstolo, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Mas qual é o motivo da nossa indiferença às vezes com as coisas do Senhor? Qual é o motivo da nossa falta de interesse pelas coisas espirituais? Por que somos tão indiferentes a essas verdades? Por que não levamos tão a sério a nossa caminhada com Deus? Eu digo que boa parte dessa imaturidade nossa é porque não temos buscado com diligência a certeza da nossa salvação. Olha, um cristão que está certo dessas coisas, um cristão que já teve na sua alma uma certeza inabalável do estado em que ele se encontrará na eternidade, não vive esperando chegar no céu, mas vive como se o céu já tivesse chegado para ele. Ele não fica apenas numa expectativa futurista, mas ele traz a eternidade para o presente. A alma dele, a vida dele, o coração dele não titubeia mais, não vacila mais, não tropeça mais, porque ele sabe perfeitamente da coroa que está reservada para ele e que lhe trará salvação eterna. Amado, o apóstolo está dizendo, porque é desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dessa maneira que você vai encontrar
todo aquele encorajamento, alegria, disposição para servir, para honrar, para bendizer a Deus. Porque a tua alma estará tão cheia dessas coisas, tão certa delas, que não haverá sofrimento, dificuldade, problema que tire o teu coração delas. Portanto, quando falamos de pessoas que são salvas e que não têm certeza, estamos falando talvez de nós mesmos. A pergunta que se segue é: qual é o ideal? O ideal é que todos nós nos encontremos no último grupo. Aquelas que são salvas e sabem disso. Aquelas que são salvas e conhecem essa certeza com relação a si mesmas. Amado, eu termino com isso. Se você tivesse que ser perguntado essa manhã com relação a esse tema, como é que está o grau de certeza no teu coração? Você sabe disso? Olha, não estou te perguntando se você tem uma vaga, geral compreensão dessas coisas. Não é isso não. Isso não vai servir para nada aqui. Estou perguntando se você conhece isso no teu coração. Você pode afirmar, como o apóstolo Paulo fez: olha, o morrer para mim é lucro, porque o meu viver tem sido Cristo. Eu estou desejoso de partir e estar com Ele, porque eu sei que isso é incomparavelmente melhor. Olha, amado, se você não pode fazer isso essa manhã, eu quero lhe dar uma dica. Leve a sério a advertência apostólica. Procure com diligência estabelecer a tua vocação e a tua eleição. Porque eu não vejo nenhuma questão mais importante do que essa. Me desculpe os irmãos, mas eu não encontro nada que seja mais relevante para a vida cristã do que isso. Saber de verdade se somos ou não verdadeiramente pelo Senhor para a salvação. Mas pastor, isso não me interessa, não é algo que preocupa o meu coração. Olha, se isso não preocupa o teu coração, você está perdendo tempo com coisas sem importância. Lembre-se que um dia você terá que partir dessa vida. E aí? E aí? Vai deixar para isso se resolver na eternidade? Vai deixar para esse dilema se resolver lá diante do Senhor? Não, amado. A Escritura está nos dizendo: esse é o momento de procurar com diligência essas coisas. Buscar entender, avaliar o grau de certeza que temos em nosso coração. Avaliar se de verdade a fé que temos professado é a fé bíblica. Mas que essa fé seja trabalhada, alimentada, buscada, de verdade amadurecida, para que junto com ela não tenhamos mais dúvidas do estado eterno da nossa alma. E a minha última dica é que você deve estar logo mais à noite para o sermão da noite. Porque nele eu vou te mostrar como podemos estabelecer isso, como podemos procurar com diligência a nossa vocação e a nossa eleição. Mas o meu desejo é que nenhum de nós saia daqui essa manhã, nenhum de nós, deixando de entender que a Bíblia nos adverte, nos orienta, a que não apenas tenhamos uma fé verdadeira, mas tenhamos também certeza plena da fé que abraçamos. Certeza plena de que a nossa alma já está eternamente salva pelo Senhor Jesus. Esse talvez seja um dos temas mais importantes, a chave principal, amados, para a nossa maturidade espiritual. Quando estamos com dúvidas e incertezas, somos presa fácil para o mundo, para a carne, para o diabo. Não temos vigor e ânimo para servir o Senhor. Somos presa fácil para as circunstâncias que vivemos na nossa vida diariamente. Por isso temos que buscar com diligência essas coisas, para que o céu seja trazido para a terra e vivamos aqui,
tão certos como o apóstolo estava, de que o morrer será lucro, no nosso caso também. Fecha teus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, ajuda-nos a entender essas coisas. E se de fato há alguma dúvida em nosso coração com relação ao que foi pregado, que teu Espírito se encarregue de nos ajudar a entendê-las, a aplicá-las e a sondar as nossas próprias almas. Faz com que não descansemos enquanto não tivermos uma certeza de fato, completa e plena da nossa vocação e da nossa eleição. Faz isso, Senhor, para a glória do teu nome e para o amadurecimento espiritual da vida dos teus servos. É a nossa súplica, com gratidão e em nome de Jesus.